Capítulo 19. Dos tempos de criança e adolescência, guardo muitas lembranças ligadas à religiosidade. Na igreja do Padre Mussa, aprendemos sobre fé e tradições. Fiz minha primeira comunhão com a idade de 10 anos. A comunhão ortodoxa é feita com um pedaço de pão embebido em vinho, simbolizando o sangue e o corpo de Cristo. Apesar de dividir a simbologia, é diferente da hóstia católica, dada na igreja do Padre Luís. Nas duas, o rito era todo rezado em árabe, com umas partes em aramaico, a língua de Jesus. De pequenas, minhas irmãs e eu não entendíamos nada daquele ritual todo. Era um senta, levanta, senta inacabável, e tinha até uma procissão dentro da igreja. Numa dessas, papai dormiu na missa. Ele dormia em todo lugar, fácil, puxei isso dele. Uma vez dormi em um show de rock no Mineirão. Enfim, puxei dele e ainda hoje durmo fácil. Papai dormiu na missa do Padre Mussa. Estava na hora da procissão. Todo mundo se levantou e começou a andar em volta dos bancos vazios, exceto por um certo homem que permanecia repousando serenamente de olhos fechados no quarto banco da fila da esquerda. Vergonha é pouco para falar o que sentimos. O momento era solene, acompanhado por incensos e cantos. Para salvar a situação, um primo teve a delicadeza de chegar perto de papai e dizer rapidamente: "Bate palma, tio Moisés." Papai acordou aplaudindo o vento e a igreja inteira olhou para ele. Agora duplica a vergonha. Foi isso que senti. Excetuando esse episódio e o do cortador de unha de tio Jorge fazendo tique, no silêncio da missa, nossos domingos eram abençoados por aquele rito tradicional, mais seguido do que compreendido. Aos poucos, aprendemos a responder às falas do padre. Ila badelabidin, amin. O fato de frequentar as duas igrejas causou certo encanto nos mais jovenzinhos da família. Minha irmã caçula e a prima que igualava a idade fizeram primeira comunhão juntas na igreja do Padre Luís. No domingo seguinte, foram à igreja do Padre Mussa e acharam por bem fazer uma segunda primeira comunhão. Ficaram deslumbradas com aquele pão de verdade molhado no vinho tinto. Elas estavam como se vislumbrassem anjos alados em uma outra dimensão da vida, envolvidas pelo incenso e pelos cantos cantados por um homem grande de voz imponente. Entre as senhoras da igreja, havia algumas que benziam. A mais conhecida delas era uma típica senhora síria, com tatuagens nas pernas e nos pés, um falar carregado de português temperado de um árabe enraizado no coração e na vida. Sua reza era forte e sua fama corria entre todos da colônia. Minha irmã sempre levava meus sobrinhos para ela benzer. Meu sobrinho tinha muita infecção de garganta, dor de ouvido e a reza curava tudo. Minha sobrinha, que de pequena não era de chorar, quando acontecia alguma coisa estranha e ela encasquetava, a reza de Dona Shamsi fazia tudo silenciar. Na família, há muitos outros casos. Lembro que um dia um priminho, que ainda era bebê, estava chorando sem parar. Não sabíamos mais o que fazer até que lembramos de ligar para Dona Shamsi. Sua filha atendeu o telefone e pediu para ela benzer. Antes de eu terminar de conversar pelo telefone, ele já tinha parado e dormido. Foi muito impressionante. Mandamos benzê-lo toda semana, durante muito tempo, e depois disso ele nunca mais teve nada. Era uma reza poderosa, feita com muita dedicação e coração. Dizem que as boas benzedeiras são as mineiras, mas Dona Shamsi prova que não são só as mineiras. Ou será que foi a mineiridade de onde se instalou que lhe atribuiu tanto poder? Ela faleceu há alguns anos, deixando muita saudade e um espaço vazio nas curas de todos nós. Eu queria ter aprendido a benzer, mas dizem que não é assim que funciona. Ouvi dizer que o dom da benzedeira não é adquirido só pela vontade. É preciso que uma benzedeira ensine a outra a benzeção. A reza, ou os rezos, são acompanhados de muita fé, tanto de quem benze quanto de quem quer receber a cura. Não sei se tenho toda essa fé.
Creio que Dona Champs tinha alguma coisa muito especial, muito forte. Quando ela começava a rezar, nós entendíamos pouco das coisas que ela dizia. Era em árabe e em voz muito baixa. Ela começava a bocejar, seus olhos se enchiam d'água, sua voz era constante e firme. De repente, ela se interrompia e o choro, ou dor, ou mal-estar, também já tinha sido cortado. Sua neta me contou que aprendeu a reza. Ela diz que não sabe se fala certo todas as palavras, porque não chegou a aprender árabe, mas ela coloca todo o coração. Também é tomada de bocejos e de olhos marejados. As lágrimas escorrem e os males se afastam. Isso confirma o que penso. No campo da benzeção, a fé é mais importante do que as palavras que saem da boca. É com o coração que se reza. Penso que agora é ela que vai cuidar de nós quando precisarmos. Tínhamos outra tia que também benzia. Ela usava outros instrumentos. Uma priminha de pequena vivia doente e todo mundo falava que ela era pálida. Em uma festa na nossa casa, a priminha estava com o pé inchado e mancando muito. Tirou o sapato e deitou no colo da mãe, tristinha por não poder brincar na festa. Minha tia perguntou por que ela estava triste e, quando soube do problema, disse que ia resolver tudo. Daí a uns minutos voltou com um facão e um chumaço de algodão molhado. A menina tinha apenas 4 anos e achou que a tia ia resolver tudo cortando seu pé, mas obviamente o facão fazia parte dos instrumentos de benzimento usados por ela. O pé desinchou e a menina ficou boa, não sem muitas lágrimas de tanto chorar de medo daquele facão. Todas essas mulheres faziam parte da Associação Feminina da Igreja e sempre tiveram uma atuação muito importante junto à colônia síria de Belo Horizonte. Elas se reúnem mensalmente, fazem rifas, levantam recursos financeiros e ajudam os mais pobres. Além das obras de caridade, também organizam eventos e homenagens. Uma das mais bonitas é a da Mãe do Ano. Cada ano, uma senhora da colônia é escolhida para receber a faixa. É feita uma missa especial, toda a família da senhora comparece, são feitos discursos, homenagens, há flores, dizeres especiais, doces. Vovó Fuda foi a mãe do ano 10 anos antes de morrer. Tia Rosa também. Eu gosto muito dessa homenagem. É uma forma de colocar luz nessas mulheres que ficam tão apagadas para a sociedade. Dentro de casa fica claro que elas são os pilares de sustentação das famílias. Mas são elas que têm mais sotaque, são elas que saem menos de casa, são elas que viram tudo de cabeça para baixo para oferecer o melhor aos filhos e ao marido. Elas se desdobram na cozinha, na casa, na educação, enquanto os homens saem de casa para trabalhar, encontram os amigos, jogam carteado. As mulheres, que muitas vezes são tolhidas de trabalhar fora, ficam sem o reconhecimento merecido por tudo que fazem. Ser a mãe do ano é o reconhecimento que elas merecem. A restrição às mulheres é tanta que não são raros os casos de filhas que ficaram sem conversar com o pai pelo fato de terem decidido sair de casa para trabalhar. Quando minha irmã bateu o pé que ia trabalhar, meu pai ficou 1 mês sem falar com ela. Não foi simples. Ele insistiu em pagar a faculdade dela. Aliás, de todas nós. Para ele, era uma ofensa que trabalhássemos e pagássemos nossos estudos. Ele era o pai, o provedor, o responsável e tinha o dever e a honra de pagar os estudos das filhas. Minha prima, quando resolveu ir trabalhar, o pai disse que não e insistiu. Filha minha não trabalha fora. Pai, eu estudei para quê? Deixa eu ir trabalhar. Ele continuou dizendo que não. Ela o enfrentou, dizendo que outras mulheres, até muito importantes na colônia síria, trabalhavam. Ele insistiu, mas ela foi mais teimosa. Saiu de casa e o pai ficou 3 meses sem olhar para ela. Ela pedia a bênção e ele nada. Ela o cumprimentava, se despedia e ele permanecia em silêncio. Depois de 3 meses, quando recebeu o primeiro ordenado, ela procurou formas e formas de fazer as pazes com o pai. Não havia outro caminho. Era pelo que tinha mais importância para todo sírio.
Decidiu que seria o doce preferido do pai, Bacleuie. Foi a única loja que sabia ter o tal doce e levou para ele. Pai, um presente para o senhor com o meu dinheiro. Não sei, ou melhor, sei, mas não consigo concordar, o que fazia os pais serem tão severos nesse sentido com as filhas. Essa prima é mais velha que eu. Estudou, mas não podia trabalhar. Lá em casa podíamos, aliás, devíamos estudar, mas não podíamos trabalhar enquanto estudávamos, só depois. Outras primas começaram a estudar a contragosto dos pais, depois dos esposos. Muitas largaram os estudos. Uma delas queria estudar inglês e chegou a ouvir da mãe: "Você vai falar inglês com as panelas?" Os homens podiam trabalhar, mas as filhas tinham que ficar dentro de casa. As mães obrigavam as filhas a ir para a cozinha, a aprender todo o serviço de casa. Mas quando iríamos trabalhar? Estudar era bom, era muito bom, mas queríamos mais. Foi preciso muito esforço da parte de muitas de nós para conseguir estar no lugar que queríamos estar. Outra prima, um pouco mais nova, quando terminou o ginásio, queria continuar estudando, mas não queria fazer magistério. Os pais não incentivaram em nada. Ela descobriu sozinha a escola técnica. Convenceu os pais a fazer cursinho. Passou. Depois decidiu que queria fazer faculdade de engenharia. Os pais autorizaram, mas só se ela passasse na Universidade Federal, senão eles não teriam condições de pagar. Ela fez e passou. Com seus próprios passos e com muito esforço, ela foi construindo seu caminho. Nossa geração foi mais feliz do que a geração das nossas mães e tias. As mais velhas não tiveram nenhuma oportunidade de sair de casa. As mais novas puderam estudar. A maioria fez magistério e foi professora. Mas ainda assim, entre elas, já ouvi histórias de mães que desencorajaram completamente as filhas de ir em direção aos estudos e ao trabalho. Hoje elas falam com muita mágoa sobre isso. É uma marca forte e doída que ficou no coração de cada uma. É triste ouvir uma pessoa dizer: "Minha mãe me chamava de bobona, ela não me incentivava a nada, achava que eu devia ter uma vida igual a dela." Penso muito na vida de mamãe, que era da geração antiga e não saiu para trabalhar. Ela partiu muito cedo, não teve tempo para viver outras coisas nem usufruir de tudo. Não nos viu formar, não nos viu construir a nossa vida, trabalhar, casar, ter filhos. Mamãe não viu muitas coisas. Hoje já vivi mais tempo da minha vida sem ela do que com ela. Sinto saudade do que não podemos viver. Para mim foi muito duro ter que assumir o papel que assumi tão nova. Mas a vida sabe o que faz. Ela nos deixou papai, e isso nos bastou. Precisou nos bastar.